Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto do Evangelho de Marcos, no qual Jesus trabalha com a figura da lâmpada para nos ensinar algo importante. Vamos ao texto, portanto, para entrarmos no significado daquilo que Cristo diz. O primeiro versículo do trecho que nos é dado na liturgia de hoje começa com duas perguntas. A primeira: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Essa primeira pergunta, ela nos coloca diante de um absurdo. Dois absurdos, na verdade. Ora, um caixote colocado sobre a lâmpada, ele exerce uma força tal que apaga a chama da lâmpada. Ele extingue a lâmpada. A cama não é capaz, estando sob a lâmpada, de extinguir a chama, mas estando sobre, ela produz sombra, portanto, ela ofusca a capacidade de irradiar luz. A segunda pergunta, ao contrário, não a coloca no candeeiro, nos direciona diretamente para o bom uso da lâmpada. Ou seja, a lâmpada deve ser colocada num objeto e numa posição tal que a luz produzida por essa lâmpada possa irradiar-se por todo o ambiente. Mas o Evangelho, como sempre, quando usa essas imagens, não quer nos falar simplesmente de coisas práticas, como colocar uma lâmpada de modo a irradiar o ambiente. A lâmpada, a luz, tem um significado mais profundo. Como em outros textos também dos Evangelhos, podemos identificar nessa luz, que não pode ser escondida ou apagada, a própria pessoa de Jesus, conjuntamente com aquilo que ele proclama, que ele ensina, que ele anuncia. Tendo entendido o sentido básico da lâmpada, luz, vamos para o segundo versículo do trecho de hoje. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Esse versículo, ele praticamente explica o primeiro. E nos ajuda a aprofundar ainda mais o sentido dessa lâmpada, dessa luz, Jesus e a sua proclamação. Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Ora, no versículo 11 do mesmo capítulo 4, Jesus fala que aos discípulos, à comunidade, foi dado o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é um tema muito importante nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos, o evangelho que estamos lendo hoje, e Lucas. O mistério do reino de Deus significa uma realidade que tem a ver com Deus, com a autoridade de Deus, mas que ainda não foi dada a ser conhecida de forma mais completa. O reino de Deus remete sempre a uma realidade futura, mas cuja compreensão é importante, porque ela condiciona a nossa vida de fé. Ora, aquilo que não pode ser colocado debaixo do caixote ou colocado debaixo de uma cama é o próprio Jesus com a proclamação do reino. Assim como ele não esconde o reino de Deus, a comunidade não pode esconder o conteúdo da proclamação de Jesus, que é o próprio reino de Deus. Mas para isso, a comunidade precisa compreender o reino de Deus. Ela precisa suficientemente entrar na lógica do reino de Deus para então não colocar essa lâmpada debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama. É por isso que no versículo 23 vem uma frase muito forte, como que com o desejo de despertar a nossa atenção. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa mesma frase já foi dita no versículo 13, também do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E isso nos ajuda a interpretar o seu sentido. Ouvir aqui não significa simplesmente captar o som, mas ouvir significa compreender. Portanto, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, significa prestar atenção àquilo que o próprio Jesus diz, seja com as suas palavras, com parábolas e, sobretudo, com a sua vida, porque nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas parábolas e na sua vida, ele nos ajuda a entrar na compreensão do mistério de Deus, do mistério do reino de Deus, que é confiado à comunidade. Nesse versículo temos também uma expressão que gera consolação.
Se o reino de Deus se apresenta inicialmente como mistérico, como um segredo, na proclamação e na vida de Cristo, ele é revelado, é dado a conhecer. Portanto, se afasta o desconhecimento e a ignorância, que pode gerar angústia, que pode gerar desespero, que pode gerar inclusive desânimo e distanciamento de Jesus. E, consolados, porque o reino de Deus no seu mistério é revelado, a comunidade se descobre encorajada na sua missão, que é aquela também de proclamar o reino de Deus. Em seguida, nos últimos 2 versículos do nosso texto, Jesus nos fala da medida, de uma medida. Essa medida tem a ver com o juízo de Deus. Como ele observa, analisa e julga a vida do discípulo e da discípula comprometido com esse reino. É por isso que no versículo 24 começa dizendo: prestai atenção no que ouvis. Veja, praticamente faz eco ao versículo 23. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Sereis medidos. É uma voz passiva. Quem é que mede aqui? É Deus, na posição de juiz. Mas mede a partir de qual critério? A partir do critério que analisa o modo como o discípulo e a discípula de Cristo acolhe o segredo do reino de Deus revelado a partir de Jesus. Palavra simples. À medida que observa se o discípulo e a discípula crê no reino de Deus, que é sempre futuro como realidade definitiva, mas enquanto proclamação associada à pessoa de Jesus, o reino de Deus condiciona o comportamento presente, ou seja, conhecendo a revelação do reino de Deus, nós passamos a viver coerentemente com o que o reino de Deus significa na nossa vida, na nossa história. E, além de condicionar o comportamento, de novo, encoraja a ação missionária. A vida da igreja deve ser uma vida que revela o segredo do mistério do reino de Deus, futuro como realidade última de manifestação do poder de Deus, mas um futuro que vai iluminando o presente a partir do nosso compromisso com esse reino. Por fim, no versículo 25, vemos aí de novo Jesus jogar com algumas palavras interessantes. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Ao que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Ter aqui diz respeito à revelação recebida, à compreensão do reino de Deus que foi dada. Mas é uma compreensão que não fica intelectual, mas que condiciona o viver. Se a vida, portanto, é acordada, ajustada, adaptada àquilo que foi recebido, então essa vida se torna digna da recompensa de Deus. Lhe será dado mais. Porém, se quem tem ouvido se recusar a ouvir e, portanto, não se comprometer com esse reino e esconder a lâmpada debaixo do caixote ou debaixo da cama, diante de Deus não lhe será reconhecida a dignidade de herdeiro desse reino. Esse texto, portanto, não quer nos assustar, mas quer nos dizer basicamente 2 coisas. A igreja, como comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, tem a missão de continuar a proclamação de Cristo, apresentar ao mundo a promessa do reino de Deus. Mas essa promessa, que fala de um futuro definitivo, ela ilumina, como a lâmpada colocada na posição correta, o nosso presente, levando-nos a uma vida coerente com esse reino, uma vida missionária de proclamação desse mesmo reino.